agressivo, inspirador, dominador, influente, que não é de Instagram, não é de rede social, não é de Big Brother. Muito persuasor, né? Um psicopata, né? Antes de começar a gravar e de ir direto ao ponto, é bom a gente ressaltar que até os casos mais severos, né, como políticos ou o que for, é questionável você falar, essas pessoas precisam de terapia, não precisam, porque por mais que às vezes uma pessoa ela pode até fazer mal, né, para muita gente, ser feliz, né, com o que ela faz, etc. Pode ser que na ignorância, né, da ótica de vida dele, questionável, a pessoa ela tem ali a felicidade dela, seja feliz do jeito que ela é, etc. Mesmo que custe pro próximo, muitas vezes, essas atitudes. Além de quem imagina, né, um cenário tóxico polarizado como o nosso país, o Brasil, né, é uma briga de direita e esquerda desgraçada. Se não fossem os líderes, né, nossos líderes, muitas vezes inconsequentes, frios, malignos, né, que a gente tem não só aqui, mas também mundo afora, talvez não seriam cargos viáveis, né, para pessoas normais que não tenham uma sociopatia, que não sejam pessoas cruéis, frívolas, né, como a gente tem muitos políticos aí, maquiavélicas, né, populistas. Enfim, quando criança, né, você não tem muita opção de como se defender em algumas fases. O esquizoide vai ali pro mundo da lua, pro mundo das ideias, desconecta do corpo, né, longe da realidade. Vai perder a conexão com o mundo, o oral. Ele quer que o mundo se funda com ele, né, que seja extensão da dor dele. Sempre vai estar à procura de alguém ali, né, pra completar ele, o vazio emocional dele, se conectar com o outro. Ele espera que o outro consiga fazer isso. O rígido não quer demonstrar fraqueza, competidor nato, né? Vai sempre se manter forte, se manter perfeito, tentar enfrentar tudo e todos como se fosse nada. Vai sempre tentar controlar a situação, né? Sim, mas enfim, o psicopata, né? O controle, a energia dele vai muito ali para a parte superior. Quase com ausência, né, de energia ali, ou força nas pernas. O afunilamento da perna, né? Muito evidente em psicopatas. Embora que ele não tenha propriamente dito um formato, ele pode imitar os outros, né? É como se ele tivesse uma cisão da parte superior dele e a inferior. A cintura dele, né, costuma ser bem mais baixa se você for comparar com o rígido, mesmo os psicopatas quando imitam o rígido. E embora o psicopata por muitas vezes ele consegue alternar, né, entre essas couraças, as sombras, né, por não ter um formato, ele em alguns casos específicos ele vai ter um determinado formato. Em muitos não terá, na maioria. Isso que faz a dificuldade de identificar. Então, muitas vezes é mais difícil para os terapeutas novatos entenderem, para entusiastas, né, o que leva a alguns erros aí grotescos, né, algumas pérolas que a gente às vezes vê em mídia, etc. E eles tendem muito, né, a ser mais dominantes com o ambiente, assim como o rígido, mais controladores, já que ele entendeu, né, que para ele não ser controlado, ou desafiado, ou liderado, ele precisa te controlar, te manipular, te liderar. Então há variações, né, alguns vão ser mais carismáticos, mais inspiradores, vão ser verdadeiros líderes, outros, né, já vão mais para a parte de dominação, de autoritarismo, né? Você pode ter um psicopata extremamente sedutor, articulado, persuasivo, com uma lábia. O que todos eles têm em comum é o excesso de vitimismo. Emulação de algumas emoções, eles não têm a mesma capacidade emotiva, visceral de moral, mesmo que ele se ache muito emotivo, né? Vai terceirizar a culpa dele. Nunca é ele o problema, é sempre o outro. Então há muitas dinâmicas opostas, né, entre as coraças, como por exemplo o psicopata, né, ele tende a ser o líder das situações, enquanto que, por exemplo, o masoquista não, ele tende a ser mais passivo, né, ele gosta de ser liderado. Então há uma espécie de dinâmica, né, várias dinâmicas que a gente pode imaginar. Além de que assim, os piores tipos, né, de psicopata, eles tendem a ir atrás especialmente de pessoas orais, eventualmente masoquistas, que eles são pessoas mais passíveis, mais manipuláveis, mais enganáveis, né, de maneira simples. Então algumas frases, né, muito fácil a gente identificar, por exemplo, o esquizoide, né, por exemplo, quando ele está com uma dificuldade, né, até de entender a sobrevivência inicial, etc. Já quando a gente pega o oral, quando ele é criança, ele é capaz ali de mamar, etc. Né, ele está em simbiose com a mamãe. A segunda fase do oral já tem uma certa capacidade, uma defesa, talvez fechar os dentes ali, talvez, que estão nascendo, né? O começo do não, etc. Para alimentação ou para o que for.
O masoquista, né, a gente pode associar ele à compreensão das próprias emoções internas, principalmente, né, e com algumas relações ali, especialmente na fase do desfraude, revolta, indignação, o início, né, da individualidade, das próprias emoções. Um ego mais funcional, né? Já o rígido, né, muitas vezes a gente pode pensar, né, flagrar uma criança ali imitando o papai, imitando a mamãe, usando os sapatos, usando as roupas, entre outros exemplos. O psicopata em si é difícil porque não é uma fase nítida, não é uma formação nítida igual às outras. Ele pode ser gerado por diversas situações específicas, algumas pessoas colocam idade, outras não. Como, por exemplo, pensa a situação mais cruel possível, uma criança abandonada em situação de rua, né, de sobrevivência. Então ela não tem o direito de ter qualquer tipo de infância, ela não tem o direito de ter empatia, ela tem que sobreviver. Então, assim, o mínimo erro dela pode custar a vida dela. É uma coisa muito complicada, né? Significa a própria morte, é complexo, deixa de existir. Já ao contrário, né? O mundo moderno tem cheio de pessoas aí com muitos direitos, fábulas de vida perfeita. Você pode tudo, você pode ser quem você é perfeito, você merece muito mais que isso. Já na natureza, né? É uma situação bem mais complexa. Uma criança de rua ali, se Deus quiser que ela tenha o direito de sobreviver. Então, os animais em si, eles não param de seguir os próprios instintos quando eles são condicionados. Eles não vão protestar pelo direito deles, eles não vão dançar uma música, que muitas vezes essa vida, né, ela pode ser selvagem, ela pode ser cruel, a gente se adaptar a tudo, né? Os animais, eles morrem se eles não seguirem os instintos. Os humanos também. Então, aqui entra outra face da moeda. Você está preparado, né, fisiologicamente, para fugir por minutos ali da onça, né? Que é o que a gente tem aqui, talvez, de animal mais desafiador. E pela sua formação, né, física, fisiológica, especialmente seu sistema nervoso, ele está preparado para poucos minutinhos ali de força física, de intensidade absurda, de tensão mental absurda, e depois disso voltar a relaxar. A vida moderna não é assim. Então, assim, já a vida moderna, a maioria das pessoas é um sedentarismo total, é pressão psíquica, pressão mental, psicológica o tempo inteiro. Então isso estressa de maneira crônica, né, o nosso corpo, a nossa mente, a vida moderna em si. O psicopata é um dos mais suscetíveis a isso. Então o psico, né, assim como muitos desses estudos, né, ele tenta, né, se enquadrar o psicopata nessas fases, nessas idades, né, vários livros antigos que ele vai ter uma ordem ali que seria em teoria o terceiro entre o oral e o masoquista em si. Mas ele pode ser em qualquer fase, na segunda fase da infância, na primeira, não necessariamente ali, né? Mas se for ali estudando, né, entusiasmado aqui das nossas questões, um estudante, não um estudando, né? O desenvolvimento da psique em si, né, é possível constatar que não é uma fase tão fixa como as outras coraças, né? Então, são questões muitas vezes complexas, difíceis de se perceber, como essas pessoas têm dificuldade, né, de ter confiança total em um ou ambos os pais. Então o resultado é muitas vezes elas não confiam em ninguém, elas querem meter o pé para fora de casa e de maneira precoce muitas vezes, serem totalmente independentes, terem muito sucesso, né, o que também pode ocorrer em ambientes hostis, né, se você pensa no caso lá atrás da criança de rua de novo. Ela vai ter que se tornar competitiva, né? Mesmo que ela não esteja nem na fase ainda da competitividade. Então, assim, conseguir seguir, né, com a sua própria vida, mesmo que se preocupando ali com questões menores ou questões éticas, ter empatia, que o psicopata tem muita dificuldade, já que a sobrevivência é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, essas experiências, né, citadas aqui, as do rígido, entre outras, são colocadas em outro vídeo, evidente, né, por motivos óbvios. Algumas dinâmicas são muito similares, né, entre o psicopata e o rígido, então várias óticas, vários estudos, vários autores na história, eles trazem só 4 couraças. Ou eles excluem o psicopata ou eles excluem o rígido, que eles são bem parecidos. São quase que a mesma moeda, mas a diferença egóica, né, entre a formação do rígido e do psico é muito grande. Então isso pode levar ao erro. Vale ressaltar, né, que somente rígidos e psicopatas eles têm egos mais maduros, né, mais direcionáveis, mais funcionais para a vida. Embora que um psicopata de formação muito precoce, ele pode ser pré-egóico também, assim como o masoquista, o oral, o esquizoide são pré-egóicos, têm fixações anteriores à sexualidade, né, de muita coisa técnica.
Ah, mas assim, em si, o rígido e o psicopata, eles tendem a ter egos bem funcionais. Eles tendem a conseguir dominar o ambiente, eles são eficientes se eles querem, se eles têm ciência disso. De uma maneira até fria, assim, se você comparar com orais masoquistas. Mas, enfim, é o que é. Cada um tem uma visão de mundo, cada um é totalmente diferente, um universo à parte. Então, eles tendem a não ter tanto essas fixações, né, mais infantis das outras coraças. O maior desafio, né, quando a gente fala em si de psicopatia, é que muitos dos outros traços das outras coraças, elas simplesmente têm uma dificuldade absurda, fácil, né, da gente elencar, e que, no caso do psico, não. O que causa, assim, questões sérias, né, como, por exemplo, a dificuldade de vendas dos rígidos, é fácil de direcionar, de encaminhar a pessoa. Eles tendem a ter mais escoriações, vamos chamar assim, no desenvolvimento de ego deles, né, por exemplo. Então, outros traços, como, por exemplo, o oral, ele também vai ter determinadas dificuldades, evidente, todos temos, né? Todas as corações vão ter. Só que ele costuma ser muito pouco agressivo, por exemplo, pouca orientação de objetivos, de buscar o que ele quer, o que ele precisa, do seu ego em si, ele teria dificuldade de direcionar em algumas coraças. Então, além da necessidade que ele tem ali de comunidade, né, que pode levar ele a problemas sérios de cobrar o próprio serviço, de fazer trocas, etc. Que não ocorre tal problema, assim, vamos dizer, da mesma maneira quando a gente vai pro psicopata. Para ele tá tudo bem, tá ótimo. É um toma lá da cá, uma troca. Então, exceto casos de bloqueio de psicopatas, etc., né, que pode ter pessoas ali com aversão à política, entre outros fatores. Então, assim, o maior problema em si do psicopata é que a energia dele, né, de certa maneira, está presa totalmente no bloco superior. Ele não tem energia nas pernas, habitualmente, no quadril. Então, por exemplo, os masoquistas, eles podem ser bem ligados ali, aterrados com a realidade, né, focados na própria jornada. Os rígidos, né, eles podem ser verdadeiras fontes de energia, de motivação infinita, etc. Os orais, eles podem ser mais espiritualizados, assim como os esquizoides, né, mais poéticos em sua busca de conexão humana, do outro, do sentir, do prazer, o que for. Do mesmo jeito, né, que a gente pega um esquizoide, ele pode ser muito espiritualizado, etc. Entretanto, quando a gente vai pro psicopata, é evidente que ele vai ter muito mais sucesso, né, se você pensar o modelo de vida aí ocidental, moderno. Mas na prática, né, ele tá com a energia dele presa nessa parte superior do corpo. Na parte da agressividade, principalmente, no bloco de agressividade. Então, como descrito por muitos livros aí. Então, isso causa, né, com que ele esteja ali sempre carregado, né, de agressividade, de carga, de vontade, de dominar o que for. Então, essas situações, muitas vezes, ele não sabe muito o que fazer. Vale lembrar, né, que psicopatas praticamente não procuram terapia também, assim como rígidos, é muito raro, né? Exceto se eles simplesmente forem um super-homem, um bilionário, um cara aí muito destacado, né, que mesmo assim eles vão continuar com questões, ou uma mulher muito destacada, né? Antigamente era bem raro psicopatia em mulher, hoje está tendo em quantia igual ou até maior que os homens. Então, assim, mas voltando para as questões de infância, né, eles chegam ao extremo de já terem cometido um crime, de serem viciados em adrenalina, em riscos, em sair da lei. Muitas vezes é desproporcional, né, se a gente compara aos outros tipos, às outras coraças. E quando a gente vai para o tema em si da terapia, a maior dificuldade é fazer com que o psicopata confie no outro, né? Qualquer óculos, né, que as coraças usam na vida, né, elas tendem a reforçar o que tem de pior muitas vezes naquela pessoa, né, nas visões dos traumas iniciais de vida, etc. É simples a gente pensar até, né, numa dinâmica de empresa, o que for, que tem que deixar o corpo cair, confiar no outro, e etc, né, que são ótimos, né? Já pela visão do Reich em si, a primeira coisa a se fazer num psicopata é trabalhar o peito, abertura de peito, deixar um pouquinho de emoção ali fluir, etc. Já que a sua energia, né, ela sempre está em não sentir as emoções, em ser agressivo, ser dominante, sem ser empático, sem se preocupar. Então esse funcionamento, né, que pode ser maravilhoso ali, talvez para as primeiras décadas de vida de um psicopata, muito sucesso ali de carreira, etc.
ele tende a mudar com o tempo. Conforme ele fica mais velhinho, né, ele tenta manter tudo ali nas rédeas dele, no controle, né, 100%, como ele deseja, etc. Mas é extremamente desgastante, né, que ele é devastador, né, pra gente pensar uma vida assim, que quando ele é jovem, ele consegue emular emoções, consegue direcionar tudo, etc. E quando fica mais velho, né, com filhos, pais, eventualmente casado, com uma vida já mudada, com experiências maiores na vida, com parceiro ou não, e embora hoje, né, esteja cada vez mais raro na sociedade atual, passa a ser um pouco mais difícil essa questão, né? Então, deixar, né, que as coisas fujam do nosso controle, saiam do nosso controle, né? A gente sempre vai ter boleto, sempre vai ter alguma coisa controlando a gente na vida moderna. Então é necessário, né, para qualquer pessoa, além de se permitir nessa vulnerabilidade, se permitir o suporte, a ajuda do próximo, né? Às vezes ele tem que entender que não, o outro não vai dever nada, ele fez aquilo porque gostava dele, boa. Então, algumas vezes, né, no decorrer da vida, a gente pode simplesmente continuar sem se preocupar, né, ou saber se a gente está fazendo é correto, como reagir todos os segundos da vida a determinadas situações. Isso permite, né, que ele volte um pouco da felicidade lá de quando a gente era criança, de quando a gente estava na infância, né? Que muitas vezes ele foi privado por causa da situação de rua ou não, por causa da família muito perfeita ou que tiver traumatizado ele. Ou a mãe narcisista, entre outros fatores. E tende assim a ser feliz somente com o status social dele, com poder, com controle, políticos, né? Opa, não falei nada aqui, tá? Mas assim, uma coisa interessante, né, do psicopata que era muito abordada principalmente pelo Lowen, era da gente colapsar as estruturas muito carregadas, porque ele só está acostumado a ter muita carga, né? Então a gente obriga que essa pessoa se renda à vida e etc. Então, vi até uma abordagem muito interessante no curso de um colega, que apesar de não concordar com todos os pensamentos desse colega, ele era muito doutrinador, principalmente na questão de política. Mas assim, o que não é ético muitas vezes, né, para um terapeuta, os exercícios dele em si se mostraram muito eficazes quando eu testei em terapia de pessoas, etc. Para as pessoas mais psicopáticas, né? Então, assim, muito eficiente, um dos melhores que eu testei até hoje. Já que a maioria esmagadora, né, nas terapias são de outras coraças e não do psicopata, é até difícil a gente ter um laboratório tão eficaz, né? O psicopata em si, né, por ele funcionar nas sombras e não diretamente na máscara, como as outras coraças, né, que pro leigo entender significa que ele pode usar a máscara que ele quiser, a fachada que ele quiser, a situação que ele quiser, é um camaleão social, literalmente, né? Então, assim, dificulta muito, né, a nossa interpretação, o nosso entendimento como terapeuta, principalmente para os terapeutas mais inexperientes, que por muitas vezes o psicopata ele vai procurar um profissional mais limitado, simplesmente para dançar a música dele, no qual ele vai fazer o que ele bem entender com o terapeuta, ele vai fazer o terapeuta chegar à conclusão que ele quer, né, através de manipulação pura. Assim, ele vai justificar todas as questões dele através de uma determinada interpretação, de uma interpretação errada da realidade que ele está criando ali, né, para a pessoa. Ele vai induzir o terapeuta, o entrevistador, quem for, e é um erro, né, que passa a justificar os comportamentos. Um exemplo bom disso que eu abordei em aula, espero que o YouTube não desmonetize por causa dessas coisas, a entrevista do Ted Bundy, que ele chama lá um jornalista que tem tendência a interpretar a história do jeito que ele queria. E o cara caiu assim igual um pato na história dele, né? Então ele escreveu a história exatamente como o Ted Bundy queria. Outro exemplo, né, desse tipo de abordagem é o Pablo Escobar. O Pablo Escobar, que era um traficante colombiano, ele dizia muito que os direitos humanos eram para bandidos. Ele, né, como um dos mais famosos bandidos aí na nossa história, ele usava e abusava, né, dos mesmos, assim, desses princípios da mídia, do jornalismo, dos direitos humanos, etc. A gente pensar, né, qual que é a situação mais fácil de você se safar ou de manipular uma pessoa em um ambiente, né, no qual você acredita ou acredita-se que a pessoa ela é uma vítima, né, de uma condição, vítima da sociedade ou uma situação ou o que for, uma situação totalmente fria, né, cruel, né, que você simplesmente é julgado ali, né, pela lei muitas vezes de maneira isenta, né? Aqui é complicado, tá? Juízes
que tem uma refeição antes de dar uma sentença tendem a inocentar muito mais, pra vocês terem ideia o que é a parte da nossa neurologia. Então, assim, essa é a melhor maneira, né, de não colocar ambos os lados polarizados que a gente tem na política do Brasil, né? Já que até mesmo o Reich ele explicava de onde vem a tua harmonização política, a tua preferência, né? Ela vem do teu ambiente, ela vem das suas experiências de vida, muito mais daquilo do que a sua capacidade de ser crítico, de ser analítico ou qualquer outra coisa. Então para de brigar aí com seus amiguinhos, com um coleguinho, com um parente ou o que for por causa de política. São questões secundárias, né? Nada vai superar o nosso laço familiar, o sangue em si, né? O relacionamento, as amizades, elas são muito mais importantes do que discutir se a gente vai ter Lula ou Bolsonaro no poder. Todo mundo tem um lado, né? Não dá pra dizer que não. Vale ressaltar, né, que apesar do nome assustador aí, o psicopata, vários estudos, né, eles vão colocar o psicopata patológico separado, né, em um nível, é uma psicose em si, né, lembrando que a coraça, ela é uma neurose, todos nós somos neuróticos. Então, assim, significa que uma pessoa em neurose, né, que todos nós somos, em algum nível, né, a gente vai ter ali uma desconfiança, um medo, e por aí vai. Então já a pessoa psicótica, ela perdeu totalmente o controle, o contato com a realidade, muitas vezes ela não tem bom senso, ela não consegue interpretar a realidade de maneira concreta, ela não se controla muitas vezes, né? Não necessariamente faz daquela pessoa uma pessoa perigosa, tá? Mas aumenta essa possibilidade. Falando aqui da psicose, não da coraça, ok? A coraça é a neurose. Então pessoas, por exemplo, como o serial killer lá, né, o Ted Bundy, a vida dele era simplesmente um jogo doentio, né, e as pessoas eram simplesmente peças nesse tabuleiro. Há muitos estudos, né, que correlacionam, por exemplo, as prisões ruins ao surgimento de psicopatas ou o aparecimento de pessoas já psicopatas que não tinham um ambiente que causasse isso em nível patológico. Da mesma maneira que há estudos que colocam psicopatas como mais de 85, 90% deles de nível patológico, como pais e mães e famílias totalmente desreguladas, ambientes disfuncionais e etc. Então, assim, uma coisa curiosa, né, que antigamente a psicopatia, acho que eu já até citei isso antes, ela era quase que exclusividade masculina. Já nos dias atuais a gente consegue verificar elas também nas mulheres, do mesmo jeito que a gente também vê questões fálicas em mulheres, que eram muito raras antigamente, questões narcisistas em mulheres muito mais presentes também. Hoje a gente consegue ver em quantia igual ou até superior nas mulheres. Antigamente não existiam psicopatas, ou eram muito mais raras. A gente pode caracterizar, né, que qualquer pessoa que tenha facilidade aí em questões de negociação, articulação, liderança, estão diretamente aí nesse espectro da psicopatia, a neurose, tá? Deixar isso claro. Então, profissionais como advogado, político, são praticamente impossíveis que essas pessoas, seja pelo jogo de poder envolvido ali, de persuasão, de convencimento, que elas, de negociação, que elas não tenham ali uma quantia significativa, né, dessa coraça psicopática. Como esperado, um político no Brasil, né, que... Sim, tem muito político honesto, tá, gente? Vai ter uma parcela grande e a gente, infelizmente, até desmerece essas pessoas. Mas pensa assim, para a pessoa aguentar, né, essa sujeira toda que é esse jogo de poder desgraçado, o ambiente em si é muito ruim, né? Então, por mais que ele dê ótimos benefícios, que ele tenha uma ótima vida, um salário lá na rua, a pessoa em si ela já tem que praticamente ser um sociopata para aguentar aquilo lá. É ridículo. Então vamos voltar aqui pro tópico. O que é interessante, né, é que o psicopata em si, ele é um dos poucos que realmente foi caracterizado assim pelo nome de uma doença, né, vamos chamar assim. Puta, é horrível você falar, você é psicopata, puta, que não tem como ter um resultado pior, né? Mas assim, enquanto que outros, como por exemplo o masoquista, que também é caracterizado pelo negativismo, entre outros fatores, mas não tem a ver em si com o fetismo. O psicopata é como se a pessoa tivesse traços já da questão mais séria. Ou o funcionamento dele, né, gira como um psicótico, não que ele seja um psicótico. Então, assim, todos os influenciadores do mundo moderno têm uma tendência enorme a terem um grau, pelo menos, da coraça de psicopata em neurose, etc. Ou, pelo menos, um dos picos dele, né, nem sempre é o principal, vamos por assim. Essa coraça, né, mesmo que em quantias mínimas, em quantias pequenas, ela tende a alterar todo o funcionamento da pessoa. É uma das coraças mais influentes entre todas, né, quando a pessoa tem várias.
E isso potencializa tanto as partes boas quanto as ruins das demais couraças, etc. Né? Além do problema de que muitas vezes ele não tem em si um formato, algo fácil, né? Ele copia as outras couraças, ele muda até a própria composição corporal dele, por mais bizarro que isso soe para um leigo. Então, assim, ele desliga e liga facilmente as emoções próprias e por muitas vezes é associado, né, a coisas muito negativas, como um serial killer, um assassino, um péssimo, qualquer coisa. Então, isso vai causar que as pessoas não queiram ser associadas a esse nome, né? Não só esse, todos os nomes em si, eles são muito feios, né, os nomes originais. Então, por mais, né, que ele seja capaz de ser uma pessoa muito boa, em alguns casos são super empáticos mesmo. Assim, o que causa, né, muito essa dificuldade de popularização das teorias de Reich são esses nomes mais pesados. Né? Então, se a gente for ali para a forma física dele em si, que em boa parte das vezes, já dito anteriormente, ele não tem forma definida, né? Ele vai para onde ele quer. Então ele tende muitas vezes a ter um formato mais triangular, assim, mais dominador, ombros bem mais largos do que a cintura, etc. A gente tem que tomar muito cuidado para não errar, né? Masoquistas, por exemplo, tendem a ter costas largas também, embora que não é tão triangular, né? Ele é como se fosse um bloco, no caso masoquista. Além do próprio dimorfismo sexual entre homem e mulher, que já influencia um pouco nessa parte superior do tronco, né? Faz com que os homens já tenham o ombro um pouco mais largos ali naturalmente em relação à cintura. Então, no caso do psicopata, é muito maior essa evidência, essa discrepância. Então, a maioria dos líderes mundiais, né, eles conseguem emular emoções, eles conseguem falar o que você espera ouvir, né? Eles mostram o que você quer ver, principalmente os populistas. Eles são magnéticos, né, falando. Nossa, eles são persuasivos, né? Eles falam de maneira perfeita, maneira lúcida, interpretando, né, emulando as emoções que eles querem. Então, eles sabem usar as emoções, né, para o objetivo deles, o que faz eles serem muitas vezes extremamente perigosos e poderosos para algumas situações da vida. Imagina assim, você ter a capacidade de não demonstrar sua dor, sua ansiedade, o que for ali perante a situação. Imagina que você fosse capaz de mostrar uma emoção totalmente diferente da sua emoção real. Você consiga direcionar o outro com a sua emoção. Então, assim, é um trabalho muito interessante, né? Dentro das teorias do Reich, né? Que é tem um médico famoso italiano, o Federico Navarro, acho que é esse o nome dele. Além de ser um neurologista, um psiquiatra, ter várias formações, é interessante, né? Ele chegou a estudar até alterações, bloqueios, até alterações cerebrais, bloqueios cerebrais nessas couraças. Então, o motivo assim que se aborda muito, né, essas questões assim sexuais nos estudos antigos é que o psicopata em si ele tende a ser muito mais agressivo com a sexualidade, muito mais agressivo sexualmente, né? Aqui a gente não tem que dominar, não tem que confundir, por exemplo, com dominação, né? Que o homem naturalmente tende a ser mais dominante. A dominação sexual ela é até hormonal, ela é quase como se fosse um impulso. E aqui vem outra teoria, né? Que a histeria, né, dos tempos modernos em ambos os sexos é causada até pela diminuição de testosterona nos homens, a castração dos homens na vida moderna, o aumento do sedentarismo, né? O nosso corpo não está preparado para isso. A gente se alimenta mal, vive estressado, né? Lembra lá do exemplo do sistema nervoso, da onça. E assim, né? De tanto a gente trabalhar, entre outros fatores, estresse crônico, vida que te cobra, etc. O psicopata em si, né, ele vai ter diversos bloqueios sexuais, físicos, mentais, como qualquer outra coraça. Mas isso resulta uma paixão muito maior dele do que, por exemplo, pelo poder, do que as próprias dinâmicas humanas, o relacionamento, o sexo, e for qualquer coisa que vocês queiram levar em conta, a satisfação sexual. Então é evidente, né, que o poder para ele é um dos fatores que vai atrair esse tipo de psique. Ou, por exemplo, a mulher ela vai se atrair muito por um homem que tenha poder, que seja masculino, etc. Isso é natural, isso é instintivo. Tem que tomar muito cuidado para não confundir, né? Mas assim, de longe, né? São fatores importantes que vão reforçar ainda mais algumas dinâmicas humanas, algumas dinâmicas até doentias, né, dos tempos modernos. Isso faz, por exemplo, do traço psicopata em si, da psicopatia, ser o mais manipulativo disparado entre todos e, por muitas vezes, até nível maquiavélico. A gente prefere acreditar, né, que a maioria das pessoas são pessoas boas, pessoas ótimas, mas assim, voltando lá, né, para o estudo, que até 85% dos psicopatas com alteração fisiológica, né, com uma alteração de nascimento, o sistema límbico sem funcionar, ou o que for, tem várias possibilidades.
são excelentes, né? Pais, mães de família ou o que forem, muitas vezes, né? Eu não, assim, eles não necessariamente vão manifestar aquele problema. Eu nunca vou me esquecer de um dos textos que eu li em uma das pós de bioenergética que falava que assim que ele dava muita ênfase nisso. Ah, o psicopata é aquela pessoa que tende ao estelionato, que tende ao roubo, entre outras coisas não tão legais. Mas o psicopata, assim, o que é o lado bom? Ele tem um ego de aço, né? Sim, eles têm alguma dúvida ou não, mas eles são os mais confiantes que eles vão ter sucesso, que eles vão conseguir fazer o que eles querem, que eles são corretos em tudo que eles fazem, às vezes até patológico isso, que eles se consideram corretos, né? Eles conseguem dissimular, concordar ou não com o grupo, sociedade, quando ele quiser, mesmo se sua atitude for totalmente diferente, as ideologias dele, as crenças, o que for. O psicopata ele tende a manter essas características mais fortes assim de psicopatia até os 30, 40 anos. Depois ele tende a ficar mais macio ali, né? Mais emotivo, mais conectado com os outros. Então, enquanto que sociopatas, eles tendem a manter essas características mais cruéis a vida toda. Então, assim, você casou com alguém que não presta, separou, sei lá. Talvez essa pessoa se torne melhor com o tempo, vai diminuir essas características. São questões aí a gente pode refletir, né? Então, o problema maior é que essas questões em si, elas também podem aparecer em narcisistas, embora em grau muito menor, em mulheres histéricas, sim, em grau muito menor também, por mais que em uma quantia absurdamente menor, elas vão estar presentes ali, pelo menos traços dessas características. E as neuroses em si, elas são capazes de criar até memórias falsas para a gente justificar ou se defender de acontecimentos. É uma coisa muito complexa. Então, em si, né, por muitas vezes ele vai preferir fazer, principalmente se ele gostar de alguém, por exemplo. Então, a gente não espera de um psicopata em si demonstrações muito fortes de amor, do mesmo jeito que não espera de um rígido, de uma rígida. Essas pessoas tendem a demonstrar através de ações, né, essas atitudes, essas emoções ou o que for. Muitas vezes, né, dentro de uma relação conjugal, pela atitude, não pela fala, pela expressão. Então, um dos maiores medos, né, dos psicopatas é de serem desmascaradas como uma fraude, né? Já que desde pequenos eles aprenderam a sempre parecer alguma coisa, a emular alguma coisa, né? Mesmo que eles não fossem aquilo. Então, eles temem, né, que algum dia eles possam perder o controle da situação, que eles não consigam se conter, que eles percam o controle da própria agressividade, que eles percam a rédea. Então, assim, isso causa uma ansiedade absurda nessas pessoas, né, que têm essa coraça. Se elas ficarem ali, né, com alguma situação sem nenhum controle ou forem confrontados, né, da realidade. Então, especialmente por alguém mais forte, mais inteligente ou que saiba mais deles do que eles mesmos. Então, assim, toda essa habilidade, né, de falar o que você quer ouvir que o psicopata tem, de mostrar as emoções que ele julgar que ele deve mostrar. Então, a gente deve ensinar para esse corpo que a mente, né, deve sentir as emoções também, que confiar no outro, ser vulnerável pode ser bom, pode trazer benefícios. Que, acho que em outro vídeo eu lembro que eu já citei isso, que a questão do grau patológico, psicótico, acho que até aqui eu já falei, né? Pode ser fisiológico, pode ser cultural, pode ser algo ali da infância, algumas coisas não tão claras, né, como nas outras coraças, nos outros traços. Então o esquizoide, por exemplo, sei lá, ele se sentiu rejeitado, ele não se sentiu acolhido pelo início da vida, pela mãe dele no útero. O masoquista, ele teve lá os sentimentos dele, a necessidade, o ego esmagado por pais invasores, uma infância que não deixou ele ser ele mesmo, etc. Quando a gente vai para o psicopata, ele pode ter, né, esses acessos quando ele começa a se sentir emocional, já que ele não sabe lidar tão bem com emoções, com não ter o controle da situação. E ele interpreta, né, essas emoções, essa perda de controle, né, como sinais de fraqueza. Por isso que ele e o rígido são muito dominantes. Assim como o masoquista vai precisar de segurança, o rígido, a fálico, a histérica, o psicopata, né, eles vão precisar também se sentir no controle da situação, no ambiente que eles consigam controlar, que eles se sintam mais seguros nesse sentido. Eles têm que sentir muita segurança para se expor, para serem vulneráveis, para cederem o controle, né, excessivo. Para abrirem ali o mínimo do coração deles ali para a vulnerabilidade, para a humanidade, para a empatia. Em especial, né, até uma vida muito perfeita pode causar
um rígido psicopata, uma família muito perfeita, muito comercial de margarina, vamos por assim, especialmente em meninas. Já que assim todo mundo, por exemplo, vê, nossa, que criança bonita, mas é uma coisa superficial, você não está gostando da criança, você está gostando da beleza da criança. Então todas as pessoas vão elogiar essa criança, etc. Né? E essa boa vida pode resultar em condições, em poder, em prestígio para essa pessoa que as outras não têm. Outros exemplos, a criança no início da vida, né, vamos dizer que ela tem ali mais ou menos um aninho, em alguns meses, talvez um ano e pouco, e sei lá, ela vai brincar com o que ela quer ali, ela vai interagir com o objeto, ela é espontânea, ela é livre, né? Entretanto, você proíbe a criança de abrir e fechar lá a porta da cozinha porque ela pode se machucar ali, né? Ela pode prensar a mãozinha, pode realmente causar um dano na criança. Só que quando a gente já faz isso, pode ser o suficiente para ela entender que pode gerar ali um trauma de psicopatia, vamos por assim, porque ela está sendo espontânea e a gente foi obrigado a fazer que ela deixe de ser espontânea. Né? Então ela teve que se adaptar a uma regra, a uma condição. Então mesmo que essa regra, né, coloque ela em segurança, em bem-estar, etc., coloca a garantia da integridade física da criança, né? É irônico, né, que uma coisa dessa pode traumatizar, pode tirar o impulso de uma pessoa, né? Mas sim, é possível. Então, o conhecimento por si só ele já ajuda muito a gente a evitar essas coisas. Entretanto, é impossível a gente não traumatizar os nossos filhos, tá? Pode fazer o melhor assim pelas novas gerações, diminuir ao máximo o sofrimento, todas essas questões, mas a gente só vai talvez direcionar ou esperar um resultado diferente baseado nas interpretações da criança. Mas é um esforço quase que em vão. É evidente que a gente não quer traumatizar ninguém, mas a gente vai traumatizar os nossos filhos. Né? Então, assim, sem essa abertura, né, para a vulnerabilidade que é necessária, os rígidos, os psicopatas, eles não se permitem um relacionamento mais profundo com o outro, em todos os sentidos, um relacionamento verdadeiro. Então, especialmente no psico, né, o sexo, conquista, poder, são simplesmente um fato, um número, um acontecimento, muito mais do que uma sensação, uma emoção, uma fusão, talvez, que você possa ter com outra pessoa, com o seu parceiro, do que os outros procuram em si, né? Outra diferença grande entre o rígido e o psico é que o rígido ele possui couraças mais nítidas, né? Mais fáceis de ser trabalhadas, mais fortes. Ele faz de tudo, né, para se tornar o melhor, o mais capaz, o mais belo, o mais adaptado, ou o que for. Já o psicopata, ele tem menos armaduras, né? Seu peito, assim, muitas vezes ele pode ser mais inflado. Pode pensar no peito da maioria dos políticos, eles costumam ser bem mais psicopatas, né? Sem tanto tônus muscular, sem tanta musculatura, o que faz dele ser mais fluido, né? Na parte das emoções, adaptação, camaleão social, etc. É presente, né, um pouco em todas as outras características de coraça, mas ao mesmo tempo, né, o acesso aos outros comportamentos é mais fácil para o psicopata, né? Quando ele considera que ele precisa deles. E os olhos, né, eles podem variar muito ali, por exemplo, em sedução, vitimismo, neutralidade, agressividade, autoritarismo. Então, assim, qualquer outro detalhe, né, qualquer outro olhar, né, que seja conveniente para ele, ele consegue usar o olhar de todos os traços. Então, assim, vale lembrar, né, que infâncias melhores, né, elas só vão trocar a couraça de certa maneira. Elas nunca vão deixar a pessoa totalmente livre dessas prisões, né. Com bastante empenho a gente consegue diminuir, consegue ter a porta aberta, né, da nossa cela, consegue eventualmente sair da cela, ser totalmente feliz, totalmente espontâneo, livre. Mas a gente vai às vezes voltar lá, né, dormir lá dentro, passar um período lá dentro dos nossos traumas. Né? Então o irônico é que um dos egos que aparenta ser mais forte entre todos, né, que é o do psicopata, é simplesmente uma fachada. Ele terceiriza tudo, nunca é culpa dele e ele sempre quer se demonstrar forte também. Então ele se baseia excessivamente em resultados, assim como o rígido, e não com o que ele anseia propriamente dito, tanto rígidos, tanto psicopatas, né? A gente tem que quebrar essa barreira, né? Essa questão egóica deles, né? De que eles se permitam, né? Não ser tão focados nos objetivos, nas questões, que eles sejam mais vulneráveis, que eles sejam mais humanos, tenham mais conexão com o próximo. Então, um coração fechado, né, vamos por assim, ele pode ser muito bom para a gente ter resultado, para ter sucesso, para ter uma profissão boa, para ter dinheiro, ou o que for. Mas eles podem ser devastadores, né, no ponto de vista ruim, por mais que
que seja o que a nossa sociedade por muitas vezes procura, incentiva que a gente seja. Bom, acho que esse vídeo já tá enorme, né? Então, vamos cortar um pouquinho por aqui. Deixar um pouquinho de contexto para os vídeos futuros aí. Tem a aula também, né? Para quem quer se aprofundar e tudo mais. Então deixa aí o seu reforço pra gente aí, deixa o teu like, deixa o teu comentário, a tua dúvida, o que for. Segue a gente aí nas redes sociais, deixa o like, interage com a gente, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, né? Dentro dos limites e consciência.